Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Equipe do projeto: Adiel Alfeu Escupim, Alexandre Costa Ferreira, Carlos José Siqueira, Denis Alderige Melo Chaves, Ellen Cristina Oliveira, Quirino de Castro Afonso, Felipe da Costa Chagas, Juliana da Silva Rodrigues, Mirela Borges da Silva. O presente trabalho desenvolveu o sistema Ação Solidária para ajudar uma associação beneficente ligada ao motoclube a gerenciar vendas, estoques e finanças durante os eventos. Antes, tudo era feito manualmente, o que causava erros e falta de controle. Usando uma abordagem prática de design, criaram uma aplicação web fácil de usar, que automatiza registro de vendas, atualiza estoques, calcula troco e gera relatórios. Testado em situações reais, o sistema melhorou a organização financeira, agilizou o processo e reduziu erros, proporcionando mais confiança e transparência para a instituição. Nesse vídeo, eu vou mostrar todas as funcionalidades que existem no sistema do motoclube. Começando aqui por essa tela de login, que é a primeira tela que a gente acessa quando entramos no sistema pela primeira vez. Caso eu informe o e-mail do usuário e a senha corretamente, uma tela de carregamento aparece e eu vou ser direcionado para essa tela principal do sistema, que é o ponto de venda, em que eu vou agora explicar cada uma das funcionalidades que tem aqui nele. Começando pela funcionalidade do estoque, que ao clicar no botão, eu entro nesse modal, em que eu tenho que colocar a senha do estoque. Depois que eu insiro a senha, o modo estoque ele é ativado, e nele eu consigo editar os valores que estão no estoque do bar e do depósito. E ao clicar aqui novamente, eu fecho esse modo e o sistema volta ao modo original. Quando eu acesso o botão de gestão, eu tenho acesso aqui a uma nova janela, onde eu consigo trocar o operador do caixa, abrir e fechar o caixa e gerar o relatório no período selecionado. Então, clicando aqui no botão de gerar esse relatório, aparece essa tela de carregamento, que quando concluída, ela gera o relatório aqui corretamente do caixa em formato de nota. O botão de administrador vai abrir uma nova tela, que é o painel de administrador, que eu vou entrar em detalhes mais para frente. Esse botão de abrir caixa aparece quando você entra no sistema e o caixa está originalmente fechado. Ou seja, ele é o botão de atalho que já existe aqui no modo de gestão. O botão de configuração, por enquanto, só tem uma funcionalidade, que é mudar a largura do papel que é impresso quando eu finalizo uma compra do cliente e é imprimido ali um ticket. E o botão de sair é para fazer o logout da conta do sistema, ou seja, saindo dessa tela e voltando para a tela de login, consequentemente. O menu lateral, que está escrito pedido atual, é responsável por administrar os pedidos do cliente. Então, quando o caixa está fechado, eu não consigo adicionar nenhum produto nessa lista de pedidos. Para fazer isso, eu tenho que abrir esse caixa. Então, colocando aqui um valor fictício de R$100, que representa aqui o fundo do caixa, eu consigo abrir ele. E aí, com ele aberto, eu consigo adicionar o produto que eu quero. Então, por exemplo, adicionando esse produto teste, 2 deles. Aqui ele vai calcular automaticamente o valor que dá esses 2 produtos somados, que é R$20. Aqui eu consigo colocar o nome do visitante ou do cliente e selecionar os métodos de pagamento que esse cliente quer, seja ele dinheiro, Pix ou o cartão. Colocando aqui no dinheiro, por exemplo, ele vai abrir esse modal que vai calcular automaticamente o valor do troco e, caso o valor informado aqui não seja suficiente para pagar a conta, eu não vou conseguir confirmar esse pagamento. Então, confirmando aqui, a venda é registrada e automaticamente abre uma tela de impressão dos tickets que são feitos após essa compra ser concluída. O botão de pendurar é exclusivo para os membros.
E quando eu clico aqui, eu consigo fazer fiado para esses membros. O botão de fechar a conta é responsável por fechar uma conta que está pendente para fiado de algum membro do motoclube. Com isso, eu encerro aqui todas as funcionalidades que estão nessa tela do ponto de venda. E agora eu vou passar para a próxima tela, que é a de administração, que, como eu disse anteriormente, pode ser acessada nesse botão aqui. Então, depois que clicado, o botão me redireciona para o painel administrativo, primeiramente dos produtos. Então, nessa tela, eu consigo ver todas as informações dos produtos que estão cadastrados no sistema atualmente. Então, eu posso ver, por exemplo, a imagem do produto, o ID dele, o nome, preço, categoria, se é comida ou bebida ou outra, o estoque atual desse produto, os seus mínimos, seu status, se é ativo ou desativado, e alguns botões de ações. Esse botão de salvar é para ser usado quando eu altero diretamente aqui na tabela algum valor, e ao clicar em salvar, essas modificações são salvas. O estoque é para eu alterar os valores de estoque daquele produto em específico, e apontar aqui o motivo do ajuste daquele produto. E o botão desativar serve para eu desativar esse produto. Já partindo para a parte de membros, eu tenho acesso a uma outra tabela que mostra todos os membros do sistema. Aqui também mostra o seu nome, o saldo que esse membro deve e o status, se está ativo ou desativo. E também mais alguns botões aqui de status, como o de salvar, já explicado anteriormente, o de extrato, que mostra o extrato daquele cliente. O ajuste de alguma dívida que esse cliente tem também pode ser feito a partir desse botão. E aqui novamente o botão de desativar. Semelhante aos membros, também temos aqui a tabela de usuários ao acessar aqui o botão de usuários. Também aqui é onde nós conseguimos criar um novo acesso para o sistema. É a partir dessa tela aqui. Clicando aqui no botão de vendas, eu consigo entrar nessa nova seção que mostra todas as vendas que foram feitas no motoclube em um determinado período de tempo. Caso eu não filtre nada, ele vai, por padrão, pegar todo o período desde que o sistema estava ativo. E calcular aqui automaticamente o valor total e falar aí quantas vendas foram feitas nesse período. O botão de configuração é bem parecido com o botão de configuração que já tem no ponto de venda. E aqui, por enquanto, eu só consigo configurar a impressão do papel que é imprimido depois que eu finalizo uma compra. E por fim, eu tenho aqui o botão de voltar à tela principal, que é o ponto de venda do motoclube. Bom, com isso, nós passamos por todas as funcionalidades do sistema. Espero que tenham gostado.